Olá, queridos, mais um vídeo começando no canal, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o perdão e o que o perdão ele produz em nossas vidas. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas estão mais egocêntricas devido ao esfriamento, né, do amor que tem cada vez mais se multiplicado na terra, na sociedade. Isso devido à falta de temor ao Senhor. Podemos ver uma crescente de ideologias se manifestando cada vez mais na sociedade, e isso tem feito as pessoas colapsarem acerca de bons princípios, acerca de bons valores. No vídeo anterior, eu falei sobre a falta do perdão e as suas consequências, e analisamos com os textos bíblicos o quanto isso é nocivo para a nossa vida. Nós somos seres com uma capacidade cognitiva, nós temos uma mente, e a nossa mente, ela necessita que venhamos cada dia mais absorver coisas boas, bons princípios, para que nós não venhamos a colapsar. Quantas e quantas pessoas têm lançado no seu subconsciente quantas e quantas ideologias que realmente levam a pessoa a se degradar moralmente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo em diante, que tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for honroso, nisso nós devemos pensar. Porque ele já está nos dando um alerta que o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de saber diferenciar do real e do ilusório. Então tudo aquilo que você vê automaticamente vai te moldando. Por isso que Paulo também vai dizer em Romanos no capítulo 12, no versículo 2, né? Não vos conformais com este século. Antes, renovai a vossa mente pela transformação da palavra para que possais experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos dar ao nosso cérebro, dar à nossa mente bons alimentos. E a todo momento nós somos alvejados pela, pela cultura desta terra. E muitas das vezes culturas que inflamam dentro de nós e despertam dentro de nós sentimentos ruins. E a falta do perdão, ela gera grandes consequências. E hoje nós vamos abordar sobre esse antídoto chamado perdão, que nos protege e nos blinda de sofrermos grandes consequências em nossas vidas. Então, sem delongas, eu gostaria de abrir no livro de Mateus e gostaria que você também pudesse acompanhar. Se caso você não tem uma Bíblia aí com você, pega uma caneta, anota para a sua reflexão posterior. No livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, Pedro faz uma pergunta para Jesus e ele diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse:
não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Só até aqui, queridos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça, pedir ao Senhor que possa nos trazer uma revelação, uma ideia que possa de fato fazer com que a nossa mente seja transformada para que o nosso ser ele venha a ser cada vez mais transformado pela palavra que pode provocar dentro de nós uma renovação de mente. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro diante da sua presença e te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a explanar a tua palavra, me ajude a abordar com, com capacidade sobre este assunto. Me ajuda, Senhor, a abordar esse assunto com autoridade, para que essa palavra ela venha provocar cura, ela venha provocar mudança, não somente na vida daqueles que estão me ouvindo, mas também na minha, porque essa mensagem ela está passando pela minha vida e ela tem produzido cura e ela tem produzido uma transformação. Por favor, Senhor, fica conosco, que todas as vozes contrárias sua voz se cale, que somente a voz do Teu Espírito Santo venha fluir e confluir dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra que Pedro ele está aqui indagando ao Senhor Jesus Cristo, ela se passa num contexto onde Jesus ele está ensinando acerca da disciplina e acerca do perdão. E quando Jesus ele está falando ali sobre disciplina e perdão, Pedro ele já faz uma pergunta a Jesus dizendo: Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7. E Pedro ele faz essa pergunta, ele elabora essa pergunta a Jesus, porque ele tinha muito bem na sua mente o conhecimento da lei mosaica. Pedro conhecia a Torá. E na lei dos judeus, existe uma lei chamada a lei do talião, que é muito conhecida como aquela lei do olho por olho e dente por dente. Ou seja, na medida em que a pessoa provocasse um dano a outra, ela teria que também, na mesma proporção, sofrer o dano. E quando Jesus está falando ali sobre perdão, Pedro, muito possivelmente com essa ideia formada na mente, ele esperava do Senhor Jesus Cristo uma resposta que pudesse endossar o pensamento dele. Mas só que nesse texto que nós lemos aqui, percebemos que Jesus, ele vai praticamente contra a expectativa de Pedro. E Jesus, ele vai dizer: olha, Pedro, eu digo para você que nós não devemos perdoar o próximo 7 vezes no dia, mas até 70 vezes 7. Para quem é bom de matemática aí, vai dar 490 vezes aí no dia. Então, o Senhor Jesus ele usa essa fala, né, esse pensamento, ele destaca, ele traz em eminência diante de Pedro essa verdade,
e diz para Pedro: Pedro, olha, com outras palavras, nós devemos perdoar o nosso próximo quantas vezes for preciso. Porque Jesus ele está querendo já ampliar o plano arquitetônico de Deus por intermédio do seu Filho, que era Cristo. Cristo já estava ali, juntamente com os discípulos, já inaugurando o tempo da graça. Jesus já queria já deixar muito evidente na mente dos discípulos a graça. E nada melhor do que Jesus, né? Jesus sempre foi o mestre da pedagogia para poder ensinar os discípulos de uma forma bem clara. E Jesus ele sempre combateu a hipocrisia dos fariseus. Porque os fariseus, eles sempre abraçavam, se congratulavam com aqueles que eram recíprocos a eles. Mas agora pisa no calo de um fariseu, pisa no calo de um saduceu. Ele vai impugnar você, ele vai expurgar você, ele vai mandar você para os quintos dos infernos. Eles viviam de aparência, por isso que Jesus ele sempre disse, olha, vocês são como sepulcros caiados, vocês são adornados por fora, mas vocês são podres por dentro. E Jesus estava querendo ensinar ali para eles, olha, não seja como os fariseus, vocês têm que exceder os fariseus. Vocês têm que ser melhores do que eles. E Pedro, muito provavelmente, até vou conjecturar um pouco aqui, faz essa pergunta para Jesus, né? A Bíblia, de certa forma, implicitamente, ela vai relatar um pouco da personalidade de Pedro. E nós vamos ver que Pedro, ele é, ali pelas passagens, um cara de uma personalidade um tanto quanto excêntrica. Pedro, ele tem uns traços sanguíneo, colérico, tanto é que quando Jesus está reunido com os discípulos e de repente Jesus faz uma pergunta para os discípulos, né? Quem dizem que eu sou? Naquele exato momento, talvez Pedro ali, de um jeito eufórico, já levanta os braços ali e já pula no meio dos discípulos e diz, ó, tu és o Filho de Deus. E Jesus endossa o que Pedro tinha falado, dá o mérito para ele, e subsequente a essa cena, você já vai ver Pedro se declinando diante do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ele estava dizendo que iria morrer em Jerusalém, que essa era a vontade do Pai, e aí ele toma Jesus à parte, leva ele um pouco mais distante dos discípulos e diz para que aquilo não viesse suceder a ele. E aí Jesus já dá chega para lá em Pedro e fala, Pedro, arreda-te de mim, porque Jesus vai falar, arreda-te de mim, Satanás. Ele fala para Pedro, né? Naquele momento. Porque a você pertence conhecer as coisas dessa terra, mas eu conheço as coisas reveladas do meu Pai. Então você percebe que Pedro, ele tinha uma personalidade um pouco ali conflituosa. Ele era um cara que praticamente falava sem pensar. Então, muito provavelmente, Pedro, ele estava passando por um conflito, né? Talvez Pedro, ele estava com algum desentendimento com alguém e ele, muito possivelmente, lançou essa palavra para Jesus na expectativa de que Jesus pudesse falar para ele, ó, Pedro, tá certo, nós devemos seguir a regra da lei, a lei fala que é olho por olho, dente por dente, e então a completude do número 7 aí, essa é a quantidade de perdão que a gente devemos dar para a pessoa que muitas das vezes nos aflige durante o dia. Talvez Pedro estava torcendo para que Jesus pudesse falar, porque talvez
ele já, talvez existia, vamos conjecturar aqui, talvez existia alguém ali que, talvez Pedro já tinha perdoado 7 vezes no dia, e só estava esperando a oitava para ele poder cacetar e poder exercer o domínio da lei sobre, talvez, o seu algoz, o seu inimigo, sei lá, alguns dos romanos, não sei. Mas o fato é que Pedro, ele fez uma pergunta para o Senhor. E se a gente conjecturar, muito provavelmente Pedro ele estava em conflito com alguém. Mas naquele exato momento o Senhor Jesus, de uma forma pedagógica, ele diz: devemos perdoar quantas vezes for preciso. Se vocês não querem se parecer como os fariseus, então perdoa. E naquele momento eu acredito que na mente de Pedro fez, explodiu. A visão se abriu. Porque eles conheciam os fariseus, eles sabiam que os fariseus eram hipócritas. Eles sabiam que os fariseus criavam um prosélito, ajuntava pessoas para os seus prosélitos e tornavam aqueles que se ajuntavam a eles piores do que eles. E eu imagino Jesus trazendo essa palavra de confronto a Pedro e Pedro entendendo, nossa, é verdade, nós não podemos agir igual a eles. Mas o fato é, queridos, que o Senhor Jesus, ele vem com essa palavra nos ensinando o perdão, porque nada melhor do que o Criador entender a sua criatura. E Jesus ele não fez isso simplesmente pelo fato de que nós precisamos mostrar bondade para as pessoas, não. Porque mais do que mostrar bondade e misericórdia, o perdão, ele é uma forma de podermos resguardar a nossa mente, resguardar a nossa vida. Jesus ele sabia que a falta do perdão, e hoje a psicologia ela está endossando, né, ela vem endossar, ela vem corroborar com os princípios da palavra de Deus, e a psicologia vai dizer, Freud, ele também vai dizer que a falta do perdão, né, ela aprisiona a pessoa no passado. Mas o perdão, tanto o perdão que é externado e aquele que é recebido, ele quebra as correntes de uma mente que está presa no passado para ser livre para viver uma vida no presente. Esses tempos atrás, eu li um livro, inclusive está aqui atrás de mim, do Augusto Cury. Augusto Cury, ele é um psiquiatra, né, um doutor, e ele conhece muito acerca desse assunto, é um cara empírico neste assunto, e lendo um dos seus livros, cujo título é Prisioneiros da Mente, um livro muito bom, recomendo para vocês, e ele vai dizer que quando uma pessoa ela sofre um trauma no seu passado, automaticamente, se a pessoa ela não souber lidar com esses traumas, o que vai acontecer? No nosso cérebro vai se armar alguns gatilhos. E à luz da psicologia, eles falam que abre-se uma janela chamada killer, uma janela killer. E quando nós passamos por algo semelhante àquilo que nos traumatizou no passado,
muito provavelmente vai se abrir essa janela killer e automaticamente eles, de uma forma pedagógica, eles falam que é como se dessa janela fosse lançada uma âncora. E por mais que a pessoa queira sair daquela situação, daquele sentimento angustioso, ela não consegue, porque existe um peso, uma gravidade que atormenta ela e que não permite com que ela saia daqueles pensamentos conflituosos. E é por isso que neste momento acontece duas reações, podemos dizer assim, um tanto quanto incontrolável naquele momento. A de reação e retração. Por isso que você vê muitas pessoas, quando elas passam por determinados momentos de sua vida, ou às vezes alguém fala alguma coisa que leva ela a pensar naquele momento traumático do seu passado, já arma um gatilho. E muitas vezes a pessoa explode, ela se altera, ou ela passa pelo processo de retração, que é se encolher, ficar oprimida, sabe? Apática. Então, a luz do estudo, a luz da ciência, podemos enxergar que quando não se há um tratamento, quando não há o perdão, vai se criando na mente traumas. E isso, muito provavelmente, é por falta do perdão. É por falta de perdão. Não tem outra explicação para isso. É difícil? É, mas é preciso aplicar esse princípio em nossas vidas. Porque da mesma forma que o perdão, a falta do perdão te aprisiona no passado, o perdão, ele te livra das correntes, das cadeias, daquele momento difícil, daquele momento traumático que a pessoa passou, liberando ela para viver livre no seu presente. Então foi isso que Jesus ele veio ensinar para os discípulos. Porque Jesus ele estava não só querendo com que eles pudessem ser a extensão da graça de Deus na vida das pessoas e demonstrarem um novo mandamento, uma filosofia de vida espiritualizada, mas também ele estava blindando ali os apóstolos de serem alvos pela contaminação e pela prisão do cárceres da mente. Então Jesus ele veio ensinando isso. Ele veio mostrando para os discípulos que o perdão ele liberta a si e liberta o próximo. E eu gostaria de abrir um outro texto e abordar sobre um outro assunto, mas também que está totalmente ligado a esse assunto do perdão, porque percebemos que quando nós aceitamos o perdão, né, e quando nós também liberamos o perdão ao nosso próximo, isso quebra todas as correntes que nos aprisionam. E eu convido você a abrir comigo no livro de João, no capítulo 21, no versículo 25. Livro de João, no capítulo 21, versículo
versículo 15. Vamos ler. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacentas-me os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esse? E Simão disse: Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, esse texto que eu li agora, novamente envolve Pedro na cena. E Pedro, ele traz aqui algumas, vamos dizer assim, pedagogias muito interessantes, muito importantes para esse assunto que nós estamos abordando aqui. Porque você percebe que Pedro, quando Jesus está ensinando sobre o perdão, muito provavelmente, Pedro, ele sabe, ele se sentia, talvez, no direito de querer, sabe, confrontar alguém, talvez ele talvez ele não tinha entendido ainda os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, talvez ele era um cara de um coração rancoroso, talvez por isso ele faz aquela pergunta: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Talvez porque ele era um cara, né, como eu abordei no começo, ele tinha uma característica um tanto quanto excêntrica, meio colérico, meio sanguíneo, e muito provavelmente, talvez ele tinha uma dificuldade para perdoar o seu próximo. E Jesus, com muita paciência, com muita pedagogia, né, contrapôs ele e disse: olha, você deve perdoar o seu próximo quantas vezes for preciso. Porque talvez Pedro, ele se sentia, talvez, numa posição de altivez para não perdoar o seu próximo. Talvez ele ainda precisava compreender de uma forma pedagógica que ele teria que ser a extensão de graça na vida das pessoas. E é assim que Deus faz. Quando a gente não entende o princípio, Deus às vezes ele faz a gente, muitas das vezes, precisar de misericórdia e sermos compreendidos para que nós venhamos então a ser empáticos e a se pôr no lugar do próximo. Talvez Pedro ele tinha essa dificuldade de enxergar as coisas pela ótica do Senhor Jesus. E aqui nesse trecho, Jesus ele vai dizer para os apóstolos, ele reúne com os apóstolos no cenáculo e ele faz a última ceia. E ele está reunido com os discípulos. E aí ele vai dizer que um dos apóstolos iria negar, iria traí-lo. E abertamente Pedro, ali, novamente de uma forma excêntrica, Jesus fala que iria morrer e que iria padecer nas mãos dos homens, e Pedro já pula no meio da conversa e fala assim: eu estou pronto para morrer contigo, mestre. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor. E aí Jesus,
ele diz: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro questiona. Pedro, não, mestre, não, eu não vou negar o Senhor, eu estou pronto para morrer contigo e estamos junto nessa e eu vou até o final contigo. E aconteceu, né? Que quando Jesus ele foi entregue nas mãos dos homens e Pedro começou a observar a Jesus, o que estava acontecendo com Jesus de longe, e aí as pessoas começam a dizer: olha, você lembra muito ser um seguidor dele. E Pedro, não, 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 longe de mim. Porque Pedro viu que o cerco tinha literalmente apertado para Jesus. Queridos, eu acredito que foi algo assim tão terrível, foi tanta humilhação, acho que foi tanta consternação, porque cenas antecedentes a este momento em que Pedro ali estava acompanhando a Jesus e negou Jesus, Jesus estava no horto, suando sangue, pedindo para que o cálice fosse passado. Então o negócio não foi brincadeira. E Jesus, e quando Pedro está ali diante daquela multidão, daquele alvoroço, e as pessoas começaram ali a falar que ele era um seguidor de Jesus, por 3 vezes Pedro nega ao Senhor. E de repente, quando a terceira vez que ele nega ao Senhor Jesus, é tocado então a uma espécie de um som que os romanos eles propagavam. E imagino que naquele momento em que o galo cantou, né, Pedro se lembrou das palavras do Senhor Jesus. Talvez Pedro se lembrou de que quando ele estava precisando de ajuda, quando ele não havia pescado nada e o Senhor foi e pediu para que ele pudesse lançar a rede ao lado, e ele pescou vários peixes, dando a oportunidade dele poder pagar suas dívidas, tendo a oportunidade de levar o sustento para o seu lar. Ele, talvez Pedro naquele momento, começou a lembrar de Jesus multiplicando os pães, Jesus dizendo para ele: olha, Satanás pediu você para te peneirar, para destruir a sua vida, mas eu intercedi por você, Pedro. Eu intercedi por você. Imagino Pedro sendo levado pela sua mente e lembrando dos momentos maravilhosos que ele viu o mestre curando os enfermos, os leprosos, coxos, os cegos, ensinando palavras de amor. E aquilo, e aquela situação, juntamente com as suas lembranças, ferindo o coração de Pedro, e Pedro chorando de forma amarga por ter traído o seu Salvador e o seu Mestre. Imagino que deve ter sido um momento muito difícil para Pedro. Um momento assim de muita tristeza, de muita de um sentimento atroz que paralisou Pedro, fragmentou todas as suas perspectivas com relação a como ele enxergava o seu mestre. E tudo aquilo que ele tinha construído
acerca de Jesus, aquele homem corajoso que outrora tinha dito: olha, eu vou morrer por você, eu vou morrer contigo, e de repente tudo aquilo que ele falou não passava de simplesmente palavras jogadas ao vento. Imagina Satanás ali lançando palavras negativas na mente de Pedro, dizendo: tá vendo, você negou o seu mestre, que tanto fez por você, e tentou, imagino eu, por intermédio daquela situação, desconfigurar tudo aquilo que Jesus havia formulado na mente de Pedro. E depois que Jesus ele é açoitado, depois que Jesus ele é crucificado, ele sobe ao Gólgota ali, né, com a cruz, ele expira o Espírito e entrega o Espírito dele nas mãos do Pai. Ele é sepultado, ele ressuscita. Aí depois da sua ressuscitação, o Senhor Jesus ele passa um tempo com os discípulos e chega um determinado momento que Jesus ele se encontra com Pedro e Pedro, no diálogo ali com Jesus, Jesus vai e diz para Pedro: Pedro, você me ama? E quando Jesus fala para Pedro se ele amava a Jesus, Jesus ele está usando no original aqui a palavra grega amor ágape. Você me ama no ágape? E aí quando Pedro vai falar para ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro vai dizer para o Senhor Jesus Cristo nesse momento, ele vai usar a palavra phileos, que do grego é um amor entre amigos. Porque ele não era capaz de entregar um amor altruísta como um amor ágape. Porque ele estava ferido na sua alma. As circunstâncias mostraram para Pedro que ele não era aquele cara com aquela pompa toda, a ponto de morrer pelo Senhor. Ele estava com seu coração em pedaços. E aí Jesus pergunta para ele novamente: Pedro, tu me amas? E no original tá amas no ágape. E aí Pedro vai e novamente diz para o Senhor Jesus: eu te amo. Mas no grego, o amor phileos. Aí Jesus vai e responde e pergunta a terceira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? Mas só que aí o Senhor Jesus ele iguala o nível. Ele fala agora no amor phileos. E aí Pedro diz para o Senhor Jesus: eu te amo, mestre. Mas um amor phileos. E Pedro se entristece quando o Senhor Jesus ele diz, ele pergunta a terceira vez. Por que o Senhor Jesus ele teve que fazer isso? Justamente para curar o coração de Pedro. Porque da mesma forma que ele negou ao Senhor 3 vezes, agora o Senhor ele está indo na ferida, organizando a ferida de Pedro, mostrando para ele: olha, eu te perdoo, Pedro.
Você me negou, mas eu te perdoo. O Senhor, ele desceu no nível de Pedro, no tipo de amor que Pedro entendia. E aí ele diz para Pedro, então, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Lembra da promessa que eu fiz? Lembra daquilo que eu falei sobre você? Quando você revelou quem eu era? E eu disse que você não era Simão Barjonas, mas que agora você é Pedro. E que agora eu estaria dando uma incumbência de você liderar o apostolado, liderar a obra que eu tenho colocado sobre a sua incumbência. E quando Jesus ele diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e quando Pedro ele se entristece, mas agora não era uma tristeza movida por um sentimento de insatisfação. Não era uma tristeza que levava Pedro a um remorso, mas era uma tristeza que produziu em Pedro um arrependimento. E o perdão, por intermédio da incumbência que Jesus colocou sobre a vida de Pedro, curou a Pedro. E todos nós sabemos que Pedro, ele morreu pelo Senhor, e talvez esse memorial da negação a Jesus ainda era algo tão vívido dentro da mente dele, a ponto dele se sentir indigno de ser crucificado como Senhor e pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Por isso que o perdão ele tem que ser liberado para as pessoas. Muitas e muitas pessoas, às vezes, estão sofrendo, estão amarguradas, estão enclausuradas, porque elas não presenciaram esse antídoto chamado perdão. E quando Pedro se depara agora como uma vítima, né? E não mais como aquele que haveria de perdoar, mas agora aquele que está do lado oposto dessa situação, e ele agora na situação de uma pessoa que precisava ser encontrada pelo perdão do Senhor, entendeu o quão bom é ser encontrado pelo perdão, o quão bom é ser perdoado. E é por isso que nós temos que estar sempre dispostos a perdoar o nosso próximo, querido, porque o perdão, ele quebra as correntes, tanto em nossas vidas, como na vida de outras pessoas. E essa palavra, ela vai de encontro a você, que tem negado
ao Senhor. Talvez você tenha traído ao Senhor. Talvez você tenha vivido numa vida de pecado e você está vivendo um looping de pecado e você não consegue sair do pecado. Talvez você está perdido numa prostituição, na fornicação, no adultério. Talvez você rouba, talvez você sonega imposto. Talvez você cobiça as mulheres na rua. Você fere a santidade do Senhor com seus pecados. Talvez você já não suporta mais, já não aguenta mais viver uma vida conflituosa. Você talvez já chegou num determinado ponto da sua vida que você acha que não há mais perdão para você. Talvez você matou alguém. Queridos, eu conheci um rapaz que uma vez eu estava conversando com ele. Eu sempre tive o coração predisposto a sempre incluir Jesus nas minhas conversas. 2 Timóteo capítulo 4 diz que nós devemos estar dispostos a falar da palavra a tempo e fora de tempo. E nessa conversa com esse rapaz, eu comecei ali a falar da palavra de Deus e ele começou a se sentir mais próximo de mim. Ele enxergou em mim uma oportunidade de poder confessar o seu pecado. E ele havia dito para mim que tinha matado uma pessoa. E perguntou para mim se havia perdão para aquele ato que ele havia cometido. E à luz da palavra de Deus, eu disse para ele que tem perdão. Há perdão. Existem as suas consequências, mas há o perdão. E aí eu falei das Escrituras Sagradas, expliquei para ele acerca desse assunto à luz da palavra de Deus. E ainda assim, dentro do seu coração, havia uma luta, dizendo que para ele já não tinha mais chance, não havia mais perdão. Mesmo eu falando para ele, mesmo eu pregando para ele, mesmo eu citando as Escrituras para ele, havia uma luta dentro dele. Mas há perdão. Mas há perdão. Jesus tem perdão para você hoje. Não há nada tão profundo que o homem possa fazer nesta terra que não seja alvo da graça e do perdão do Senhor. Eu quero dizer para você que está me vendo, se talvez você está enclausurado por algum pecado, alguma coisa que você fez e você já perdeu as expectativas, a esperança de ser perdoado por tal coisa que você cometeu. E talvez você está vivendo como Pedro estava vivendo, triste, sem perspectiva, por ter negado ao Senhor. E hoje essa palavra vem de encontro a você para dizer para você que por mais que você tenha feito cometido o maior dos pecados nessa terra, o Senhor tem graça e o Senhor tem perdão para a sua vida. O Senhor Jesus, ele tem perdão para a sua vida. Esteja disposto a colher a sua semeadura, os frutos da sua semeadura. Porque existe uma frase que fala: você pode escolher a semente, mas jamais deixará de colher os frutos.
Isso é uma consequência. Mas existe perdão para você. Existe sim graça da parte do Senhor Jesus. Jesus, ele entra com perdão para você, para que você seja curado, para que você venha ser liberto desse sentimento que te escraviza e que te prende e que não te deixa se sentir livre para poder caminhar. Na lei do mundo é olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor veio nos ensinar um mandamento transcendental, que é o perdão. E tem perdão para você. Por mais que você possa ter cometido o maior e o pecado mais escabroso da face da terra, existe perdão para você. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se arrependa dos seus pecados e seja livre das amarras. Seja livre para viver uma vida de paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Paulo consentiu no apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Paulo, ele esculachava com os cristãos, ele prendia os cristãos, ele pedia carta de recomendação para poder prender os cristãos. Mas quando ele foi encontrado pela graça de Deus, e ele entendeu que havia perdão para ele, ele entrou pelo caminho da graça. Aceitou esse perdão. Se converteu do seu erro e passou a seguir a Jesus. E foi o maior teólogo das Escrituras. Ele não evangelizou um país, ele evangelizou um continente inteiro. Um homem que perseguia a igreja de Deus. Um homem que matava os cristãos. Que consentiu na morte de Estevão. E encontrou graça. Aquele que nutria ódio pela igreja, passou agora a nutrir amor pelas vidas e pelas almas. Então tem perdão para você também, querido. Tem perdão para você também. Que você possa receber essa palavra, que você possa se permitir ser perdoado e ser livre desses sentimentos, porque o perdão, tanto para quem dá e para quem recebe, é libertador. E tanto um quanto o outro, o Senhor não quer que você venha viver preso, com sua mente presa no passado. O Senhor Jesus hoje, por essa palavra, Ele quer te libertar e fazer de você uma nova pessoa para viver a dádiva do presente que Deus estabelece todos os dias. A graça e o perdão do Senhor nós não devemos entender, nós só temos que aceitar. Tudo que Ele pede é só aceitar. Que nós venhamos também ser a extensão do perdão de Cristo na vida das pessoas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra, medite nessa palavra. E que essa palavra, ela não simplesmente entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela entre nos seus ouvidos e que ela possa descer no seu coração e se personificar na sua mente.
Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.